quando nós pensamos no vaso de bênçãos que podemos ser para Deus, ficamos imaginando de que forma Deus pode nos abençoar. Como realmente podemos ser usados por Ele? Eu gostaria de aproveitar alguns minutos, no final deste culto. Todos nós vamos sair aqui para o Family Center e vamos almoçar. Há um almoço preparado para todos nós ali. Todo primeiro domingo é assim, do mês. Um momento de comunhão, confraternização, quando nós estamos juntos depois do culto e almoçamos juntos e sentimos a amizade, o calor. A gente aproveita para se abraçar e conversar uns com os outros, e é uma bênção. Irmãos, domingo passado, nós começamos uma série falando sobre a oração. E por que nós temos falado e enfatizado tanto a oração? Porque a vida do crente deve ser uma vida de oração. O crente que não ora, alguma coisa está errada na sua vida. Ou ele não é convertido, ou ainda não aprendeu a orar, e precisa fazer aquela oração, aquele pedido que os discípulos fizeram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Muita gente pensa que porque tem 200 anos de crente, 200 anos de membro de igreja, já sabe orar. E às vezes, creia, por mais tempo que você tem como membro de igreja ou servindo a Jesus, às vezes você chega à conclusão que não sabe orar. Ou não tem orado como a Bíblia lhe ensina a maneira correta de orar. O Senhor Jesus nos disse lá em Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, em Mateus 9, Mateus capítulo 6, do versículo 9 a 13. Ali você vai encontrar uma oração que todo mundo conhece, seja crente ou não crente, seja ateu ou à toa, seja o que for. Ali há uma oração que todos conhecem. É chamada a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo. Quando eu estava preparando este sermão, me veio à mente um tema. E o tema do sermão é um pouco longo, mas seria assim: não confunda oração modelo com modelos de oração. Não confunda oração modelo com modelos de oração. Por quê? Porque há uma oração modelo, foi a que Jesus deu. Mas existem muitas orações por aí que seguem figurino diferente, modelos diferentes. Então, nem toda oração é oração, ainda que seja chamada de oração. Nem toda oração está seguindo o modelo que Jesus ensinou. Quando Jesus disse aqui a respeito dessa oração, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que é a oração modelo, Jesus não disse e não tinha em mente para nós ficarmos repetindo a mesma oração. Pastor vai orar, repete essa oração. Você vai orar, repete a oração. Imagine que enfadonho seria ouvir a mesma coisa todo o tempo. Isso é o que aí fora você conhece pelo nome de reza. O que é a reza? A reza é uma repetição. O que é a oração? A oração é uma conversa. A oração é você abrir o seu coração para Deus. A reza é você repetir o que alguém disse. Orar não é repetir o que os outros disseram, mas é você falar com o seu pai o que você está precisando falar com ele. Então são duas coisas diferentes. Por isso que Jesus disse aqui que ele gostaria que você, partindo daquele modelo, daquele modelo que ele deu, que você então desenvolvesse a sua vida de oração. Esta semana minha esposa tem costurado. Ela tem máquinas lá, então ela faz uma costura e outra lá. E ela sempre tem ali um modelo. E ela vai exatamente em cima daquele modelo. Vai ali seguindo as linhas. E aqui vendem os padrões.
Então você já coloca ali, já tem tudo certo, é só colocar o pano e tudo bem. Quer dizer, eu digo tudo assim fácil porque eu vejo ela fazendo. Se eu fizer misericórdia, nem com modelo eu vou conseguir fazer. Mas para quem sabe fazer, com o modelo é mais fácil ainda. Então, teoricamente, seria fácil para mim como crente, você também, orar. Porque Jesus já deu esse modelo há 2.000 anos passados. Mas não é verdade que até hoje nós não sabemos orar, ou não temos orado de acordo com a vontade de Deus, ou muitas vezes oramos e Deus não ouve, ou oramos as nossas orações do teto e volta, porque nós não sabemos como pedir. E Tiago diz: pedis, não recebeis, que pedis mal, isto é, não sabeis como pedir. Não é verdade que muitas vezes você ora, pede a Deus, e parece que Deus está com o ouvido tapado, não está escutando, quando Ele diz na sua palavra: eis que meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir? Então por que Deus não ouve a oração? Ele ouve. Não é o problema de Deus ouvir, mas o problema está com quem está falando, não com quem está ouvindo. Muitas vezes nós invertemos a coisa, porque nós queremos ficar naquela área, naquela zona de conforto. Deus é que não está me ouvindo. Não, é você que não está sabendo falar. Porque Deus me ouve. Deus ouve. Quando Jesus chegou ali em Jericó, estava ali um cego, um Zé Ninguém, um pé de chinelo, ele nunca ouviu falar daquele homem. Davi, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou para ouvir. Jesus nunca seguiu adiante. Quem gritasse por ele, quem pedisse a sua misericórdia, quem apelasse pela sua ajuda, ele sempre parava para ouvir. Deus nunca vira as suas costas para aquele que pega ele alguma coisa, porque ele me ama. E um coração quebrantado, um contrito, vamos repetir, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza nenhuma oração. Ao contrário, nós movemos a Deus com as nossas orações. Eu estou lendo um livro maravilhoso sobre a oração. E este livrinho diz: se você quer colocar Deus para trabalhar, comece a orar. Deus está doido para trabalhar. Deus está doido para fazer alguma coisa por você. Basta que você comece a orar. Porque a manivela que faz com que Deus trabalhe chama-se a oração. Agora, eu não oro, você não ora, nós não temos tempo para orar, e o diabo sabe disso e fica botando na sua cabeça: você não tem tempo para orar, você não tem tempo para falar com Deus, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. E enquanto nós não oramos, o barco vai seguindo. E de repente, como os discípulos, ficamos ali no meio das ondas, uma mais alta, outra mais baixa, uma para cá, outra para lá, e a gente fica sem saber o que fazer. E a Bíblia diz que de longe Jesus fica olhando. Jesus fica olhando. E não é que ele tem misericórdia, que ele vem caminhando sobre as águas para ver o que está acontecendo no seu barco? Ele vem caminhando sobre as águas para ver o que está acontecendo na sua vida? E muitas vezes isso é falta de oração, falta de crescimento na palavra, falta de comunhão, falta de espiritualidade, falta de crescimento espiritual, falta de comprometimento. Nossas vidas espirituais estão vazias, estão sem sentido, sabe por quê? Porque nós não oramos. Nós não oramos como precisamos orar, como a palavra de Deus diz que precisamos fazer. Muitas vezes o crente começa tão bem na sua vida espiritual e de repente começa a fraquejar. Por quê? Porque não ora. Começa todo vapor. De repente a coisa vai de mal a pior. Por quê? Porque não busca o Senhor como tem que buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz o Senhor. É preciso uma busca de todo o coração. Então, vamos ver o que Jesus diz. Jesus disse: olha, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Vocês viram como eu sei de cor? Quantas pessoas aqui sabem esta oração de cor? Levante suas mãos.
Eu sabia. E os que não levantaram a mão é porque talvez esqueceram uma palavra só. Mas sabe o resto? Ah, quem não sabe. Uma vez eu fui assistir um funeral. E ali não era um funeral de pessoas evangélicas, era um funeral qualquer. Mas quando começaram, Pai Nosso que está no céu, a turma toda canta. Foi aquele coro. Aí eu vi uns assim. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. A mamãe. Seja feita a cuidando do menino. Seja feita a tua vontade na terra como terra. O outro lá, olhando, tentando olhar, mas bem atrás, mais baixinho. Pai Nosso de cada dia. É o que o pessoal faz. É o que acontece. Essas orações que não têm o menor sentido. Mas vamos ver aqui rapidamente o que diz a palavra de Deus. Veja bem. Começa dizendo assim. Pai Nosso que estás nos céus. Veja bem. Pai Nosso que estás nos céus. Toda oração deve ser precedida de um espírito de humildade e reconhecimento. Ninguém pode chamar de pai a outro se não for filho, considerado filho. Normalmente é assim. E se você é considerado filho, você tem intimidade com aquela pessoa. Você conhece bem a ele. Você sabe como ele é. Você sabe o que ele diz. Então há um relacionamento muito íntimo. Mas se você diz ele é meu pai, então torna-se mais íntimo ainda. Porque você veio daquela pessoa. Aquela pessoa lhe gerou. Juntamente com outra. Então há um relacionamento muito íntimo, muito perfeito entre você e aquela pessoa. Mas esse espírito de humildade que Jesus está querendo dizer é justamente para lhe mostrar que quando você se achega diante de Deus em oração, para orar, para falar com Ele, primeiro você tem que reconhecer a grandeza que Ele é, a glória que Ele tem, o Senhor que Ele significa para você. Então, se o pai é aquela figura principal, aquela figura respeitável, aquela figura que eu realmente estou ligado intimamente a ele, então o meu pai que está nos céus é mais do que isso, porque ele me deu vida, ele me deu a salvação, ele me abençoa, ele está comigo, ele supre a minha falta, ele é que me conhece, ele é o oleiro, eu era só o barro, e ele pegou, e ele fez, ele me modelou, ele colocou aqui o cabelo, ele colocou aqui as pernas, o rosto, os olhos, ele fez tudo, ele me conhece. A Bíblia diz, Senhor, tu conheces o meu levantar, o meu deitar, tu conheces, eu era substância informe, barro, só nada, e o Senhor me conhece, e ele me fez um vaso. Ele fez outra pessoa diferente. Ele fez esse aqui mais gordinho do que aquele lá. Graças a Deus por esse gordinho. Ele fez assim. Mas ele pensou que este aqui era um pouco quadrado. Então ele fez um quadrado. Nós achamos que as pessoas às vezes são quadradas. Ele fez assim, diferente. Mas ele também fez uns magrinhos. Deus foi fazendo cada um de maneira diferente. Deus chegou nesse aqui e disse, esse aqui, ele gosta, né, de ser diferente. Então vou botar mais vestinho aqui para todo mundo ver ele diferente. Ele é um pai. Ele faz como ele quer. Uns têm mais brilhos. Outros aqui são foscos, outros não tem brilho. Esse aqui é baixinho como pastor. Deus ama os baixinhos também. Ele salvou Zaqueu. Mas Deus diz, não, este aqui gosta, Margarete, gosta de tudo floreado, é florzinha para cá, é lacinho para lá. Deus fez você diferente. Deus não criou você assim e disse, vou repetir desse lado. Ele fez você e esta forma única foi deixada por Deus, desprezada por Ele. Você sabia que não há uma pessoa na face da terra como você, que tem o seu DNA, que tem as suas impressões digitais? Cada um é diferente. Mas onde Deus foi buscar material para fazer tanta gente diferente? Porque Ele é o oleiro. Eu sou o barro. Por isso que quando eu digo Pai que está no céu, eu tenho que me reduzir a subtrato de pó de nada. Por quê? Porque uma
grandeza tão grande, algo tão maravilhoso, algo tão indescritível, que quem sou eu para imaginar o que Deus é? Então Jesus começa a oração dizendo: é esta grandeza que você tem que reconhecer e lembrar dela com humildade. Você lembra a história do fariseu e do publicano, quando foram orar? O fariseu chegou lá, estufou o peito e disse: eu te dou graças que eu não sou como esse camarada aqui. Nada de reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza pessoal. Eu não sou igual a ele. Ainda bem, Senhor, que eu não sou como esse aqui. E o outro: Senhor, ser propício a mim, pecador. Jesus então mostra como a oração pode ser radicalmente oposta, dependendo da maneira como nós nos aproximamos diante de Deus. Então, a oração modelo ou sem modelo? Vamos seguir o modelo de Jesus ou vamos fazer o nosso próprio modelo? Se você quiser continuar orando a seu modo, a sua oração, garanto, não vai ser escutada pelo Senhor. Mas se você seguir o modelo de Jesus, esta sim. E o modelo de Jesus começa assim: toda oração ela é precedida de um espírito de humildade, de reconhecimento. Você se achega diante de Deus com humildade, dizendo: Senhor, eu reconheço que Tu és grande, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor, eu sou pó, o Senhor é tudo, glória ao Teu nome para sempre. É este reconhecimento que faz com que você seja exaltado aos olhos de Deus. Por isso que você o chama de pai, porque ele há que ser um pai. Mas em seguida, veja o que Jesus diz: não basta apenas você reconhecer a grandeza, mas você tem que prestar atenção em algo extraordinário, que é a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome nos céus e na terra. Santificado seja o teu nome. Então, é preciso você reconhecer a santidade de Deus. Por quê? Porque esta santificação é o que Deus é e o que Ele quer que nós também tenhamos. Então, esse processo de reconhecer a santificação de Deus é algo extraordinário. É quando você, como tiveram a experiência, algum servo de Deus no passado, tá? Abraão, ele viu o Senhor, viu os anjos de Deus. Jacó viu os anjos de Deus, subindo e descendo numa escada. Ele disse: o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Nós vimos o Senhor, eu vi o Senhor. Alguém mais lá adiante: nós vamos perecer, porque nós vimos o Senhor. Cada vez que Deus se manifestava através dos anjos, a sua presença, alguém via ele, ficava com aquele sentimento: eu estive diante da glória de Deus, do Santo, e eu vou perecer. Isaías sentiu da mesma maneira: eu vi o Santo de Deus, e como é que eu vou fazer? Eu sou um homem impuro. Até que um anjo veio e colocou brasa, trouxe a brasa do altar de Deus e purificou os seus lábios. Quando há esse reconhecimento da santidade de Deus, você sente-se tão impuro, tão Zé Ninguém, tão pequeno, tão minúsculo diante desta grandeza do Senhor. Não é o que o mundo pensa. Vejam como as pessoas usam o nome de Deus por aí. É piada com o nome de Deus, chacota com o nome de Deus, filme com o nome de Deus, palavrões com o nome de Deus. É o que o mundo faz. E por que o mundo faz? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo não quer que você glorifique a Deus. Ele quer que você xingue a Deus. Então, o nome de Deus é santificado por nós quando oramos. Porque aí sim Deus está percebendo que eu reconheço que Ele é santo. Oh, este aqui vem diante de mim com o seu coração puro, seus lábios puros, dizer que eu sou santo. E que bênção quando nós reconhecemos. Mas os textos seguem adiante, diz: Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora venha o teu reino. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas vamos ficar aqui. Venha o teu reino. Permitir que o reino de Deus seja realidade na sua vida aqui no futuro. Há muita gente que quer um evangelho, um reino fácil. Um reino que o rei não peça muito. Um reino que talvez nem tenha rei. Que ele seja o próprio rei. Que ele fique dando as ordens. Nós só podemos orar. E a nossa oração só será ouvida se nós reconhecermos o reino de Deus. E mais ainda, se incluirmos a nós mesmos como parte deste reino. Agora, no mundo presente, onde quando vivemos, e no futuro. Na esperança que nós temos através de Jesus. Esta é a razão pela qual Jesus disse a você que você não deve se preocupar por coisa alguma, mas buscai primeiramente o reino de Deus.